Olá pessoal, meu nome é Márcio Sena e nessa edição eu estou com Daniel Pedroso, Head de Inovação e Tecnologia, com atuação recente na Vale, Singenta, Oi Telecom e na IBM. Daniel, é um prazer recebê-lo no podcast. Como você está e de que cidade que você está falando nesse momento? Olá, é um prazer estar aqui com vocês também. Obrigado pelo convite. Falo de São Paulo e estou aqui à disposição para a gente poder trocar essa ideia boa aqui sobre agronegócio, inteligência artificial e tecnologia. Bacana, bacana. Temas excelentes que com certeza vão ensinar e vão trazer insights incríveis aí para quem está nos ouvindo. Antes da gente aprofundar de fato no tema, Daniel, eu queria que você falasse um pouquinho da sua jornada, né? O que te levou a essas organizações, essas empresas, a esse tema, você se tornar um especialista nesse assunto. Perfeito. Bom, eu sou engenheiro de software por formação, né? Sou formado pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, e nela sempre busquei o caminho da TI, né? Na área de exatas, e fui seguindo essa jornada dentro das organizações que eu trabalhei. Primeiramente, somando um pouco das empresas que você comentou, eu iniciei a minha jornada na Petrobras. Naquela época havia um grande boom do óleo e gás no Brasil. A Petrobras ela estava batendo recordes e tendo uma expressividade no mercado internacional muito grande. E aí eu entrei como um terceiro através de uma consultoria. E a minha primeira, eu gosto de brincar que o meu primeiro pagamento quando se coloca a mão no teclado foi com SAP. E para mim foi interessante, porque como eu não tinha vícios, eu achei SAP normal, vamos chamar assim. Participei então desse resquício do projeto Sinergia da Petrobras e trabalhei dando consultoria para o sistema SAP para diversas áreas da Petrobras, refinarias, pequenos serviços, Petrobras América. E de lá eu fui para a IBM. Aí, na minha época, a IBM era como se fosse o Google de hoje, né? Os que os jovens hoje gostariam de trabalhar, seja a Meta, Google, ou agora, quem sabe, a OpenAI, né? Mas na minha época era a IBM, o que eu estudava, havia muito dedo da IBM, né, em relação às suas inovações, e era difícil não responder ao chamado IBM, né? Então eu fui para a IBM, lá trabalhei também com bastante soluções tecnológicas dentro de um banco na área de TI para a América Latina, que era o Banco IBM. E da IBM eu fui para uma empresa de açúcar chamada Zardco, também com foco ainda em TI, mas me envolvendo mais em infraestrutura do que na engenharia de software, no desenvolvimento. Enfim, fui seguindo toda essa carreira de tecnologia da informação, né? E aí da IBM eu fui para a Oi, mesmo sendo telecom, diversos sistemas, vários planos a serem colocados no ar. Naquela época as coisas já eram, vamos dizer assim, digitais para conversar com telemarketing, dentre outros serviços. E de lá eu fui para a Vale. E na Vale foi a minha assim, grande experiência que eu tive nesse mundo de inovação, digital e tecnologia. Porque na Vale, mesmo começando dentro da área de TI, com foco ainda em TI, em gestão de projetos de infraestrutura, de sistemas, foi onde que eu despertei para algumas outras iniciativas. A primeira iniciativa foi de computação em nuvem, mesmo ainda um pouco incipiente no Brasil. A gente tinha ali um lema de cloud first, né, de começar com cloud sempre no desenvolvimento de aplicações e sistemas. E de lá eu implementei o programa, o primeiro programa de nuvem da Vale, né, que a gente trouxe a AWS para ser um fornecedor nosso. E a gente tinha um programa chamado Cloud Adoption, e aí a gente foi trabalhar junto com a TI para a adoção dessa nuvem, né? De lá, fui desenvolvendo outros projetos de nuvem, até chegar a um projeto bastante significativo chamado Oracle Cloud Migration, que foi uma migração de mais de quase 400 workloads para dentro de uma cloud privada da Oracle. É, e a gente, enfim, teve prêmios em cima disso, apresentamos nossos cases no exterior do Brasil, não só com tecnologia de nuvem, havia já uma automação, porque a gente estava também já trabalhando e começando a desenvolver os bancos de dados autônomos, né? E a gente também estava envolvendo muito no ágil, na agilidade.
Então, a nossa equipe trabalhava de forma ágil, com squads, seguindo com Scrum Masters, POs e tudo mais. E depois, eu envolvido já nessa seara de cloud e tecnologias, a Vale já estava começando a trabalhar com a indústria 4.0, que é a transformação digital da indústria, né? E nessa transformação, nós estávamos disponibilizando infraestrutura e capabilities, funcionalidade de nuvem, para o atendimento de soluções em machine learning, inteligência artificial, data science, big data, e foi onde que a gente começou a entrar nesse mundo da transformação digital, né? Eu me especializei com isso também, junto à minha equipe, e, consequentemente, as coisas foram andando mais para o lado da inovação. E foi onde que, depois de eu também ter feito os cursos, MBAs, e ter me envolvido com a comunidade, e feito também viagens ao Vale do Silício, foi onde que eu mergulhei junto numa torre que a Vale tinha aberto, uma torre de P&D de inovação, e dentro dessa torre fui trabalhar com foco em desenvolvimento de hubs e labs, metodologias de inovação, que a Vale estava implementando hubs de inovação por toda a Vale, né? Havia também laboratórios digitais, das quais eu também participei, fiz parte de grupos ali, principalmente em questões específicas da empresa. E depois, já com, vamos dizer assim, o propósito formado, com foco em inovação, eu resolvi aceitar um convite para ser diretor de inovação de uma consultoria, da qual eu implementei aí um hub de inovação físico, também trouxe todo um contexto de inovação aberta, me envolvi conhecendo um pouco mais sobre o Corporate Venture Capital e começamos a desenvolver e monetizar a inovação, vamos dizer assim, com produtos e serviços de inovação para diversos tipos de clientes e indústrias. Então tinha desde time de futebol, havia também empresas de ensino superior, instituições acadêmicas. A Vale, por exemplo, foi um dos clientes nossos para projetos em lugares mais remotos, né? Eu acho que a gente implementou todo um ambiente também de desenvolvimento de inovação dentro de um container que era como se fosse um laboratório, um hub ao mesmo tempo, né? E depois de lá, tive o convite da Syngenta, né? Para implementar exatamente uma área de inovação na Syngenta Sementes. E com isso, montamos aí a nossa área com squads, que a gente chamava de celeiros de inovação, e impulsionamos a inovação digital para o agronegócio. Bacana. Assim, a sua jornada, ela é incrível e ela vai tocando por assuntos que muito, assim, o mundo estava buscando, né? E na sua atuação, muitas vezes, as empresas que você passou como protagonistas, né? Está falando de Cloud First, a gente está falando de transformação digital, e agora, acho que, sim, isso faz parte do trabalho do Head de Inovação, mas que muitas vezes ele acaba sendo desfocado por outros itens da operação, que no seu caso, eu acho que você pôde colher muitos desses frutos, né? E especialmente na Syngenta, nesses últimos anos, né, que você estava lá, você comenta, e eu até vendo um pouquinho das suas postagens e linkando com vários outros assuntos que, inclusive, todo o agro, né, tem postado, a gente fala muito do agro 5.0. Há uma esperança no mundo, né, de fato, de como a inteligência artificial ela vai tocar realmente, praticamente, gerando resultados em cada área, indústria do mundo, né, do globo terrestre. E o agro, ele é algo que está muito... uma economia fortíssima no Brasil, mas não é uma exclusividade do Brasil. Mas eu queria entender, junto com a nossa audiência aí, o que é exatamente o Agro 5.0, o que ele difere dos estágios anteriores do agro, da agricultura, do agronegócio, e especialmente o papel da inteligência artificial nessa composição. Olha, excelente pergunta. É uma pergunta que, inclusive, eu tenho ouvido aí já, eu acho que mais de anos sobre esse Agro 5.0. E durante as minhas palestras, eventos de agro e de inovação, muitas pessoas perguntam, tá, o que é o Agro 5.0 e qual estágio eu estou?
E vem essa pergunta também: qual a diferença entre desde o 1.0 ao 5.0, né? Bom, o Agro 5.0, ele é o que a gente é a última inovação dos modelos de produção do agronegócio, né? Ele, nesse contexto, ele tem um título ele é chamado de agricultura inteligente e sustentável, tá? E ele está transformando a maneira como cultivamos, colhemos e gerenciamos as nossas terras, tornando a agricultura mais eficiente, produtiva e sustentável mais do que nunca. Tá? Um dos principais pilares dessa transformação, aí dando características do Agro 5.0, é a análise de dados agrícolas através de sensores instalados, né, em fazendas, coletando grande quantidade de informações sobre solo, clima, plantas e animais, e com os algoritmos de inteligência artificial podendo processar mais esses dados, dando insights aos agricultores, permitindo assim uma gestão mais precisa da produção. Além disso, o IA ela impulsiona a adoção robótica agrícola, máquinas autônomas, equipadas com sensores e algoritmos de visão computacional, elas acabam podendo realizar mais tarefas, desde a plantação até a colheita, na aplicação também de fertilizantes e pesticidas, aumentando assim a eficiência do uso desses químicos, tornando a agricultura assim mais sustentável, como diz o tema, né? Outra área promissora é o sistema de irrigação inteligente, que são sistemas que monitoram a condição do solo e do clima em tempo real, utilizando assim a água, que é essencial para os desafios, principalmente a escassez hídrica, né? Embora há desafios assim sobre questão de segurança de dados e tudo mais, ainda é promissor esse assunto. A comunidade está discutindo, mas é importante ter a adoção dessas soluções, né? E falando um pouco da diferença entre eles, o que é o Agro 1.0? É a agricultura tradicional. O 2.0 seria a revolução verde da mecanização de pesquisas genéticas e biotecnologia. A 3.0 é aquela agricultura de precisão, com sensores, drones, geoprocessamento. E a 4.0 é a plataformas digitais, análise preditiva, robótica, inteligência artificial e o IoT. Mas a 5.0 é com isso, mas a sustentabilidade, integração de tecnologias, personalização, produção de alimentos de alta qualidade e essa sustentabilidade social que é importante para os dias que nós estamos vivendo hoje, né? Então, eu acho que o importante para o agricultor ou para o prestador de serviço, para que eles estão envolvidos com o agronegócio, seja em digital, seja em inovação, você tem que se fazer essa pergunta: que estágio eu sou baseado nos temas que eu ouvi agora, né? Eu diria para você que no Brasil está pulverizado. Tem pequenos agricultores que, obviamente, ainda estão no Agro 1.0, tem uns que já estão um pouco mais avançados. Eu diria para você que há uma média entre 3, 2 e 3, poucos estão no 4. O 5 ainda é uma promessa, né? O 5 é ainda que está sendo discutido muito na comunidade. Existem alguns estudos, existem alguns incentivos, mas infelizmente é uma pequena porcentagem, né? E precisamos impulsionar mais isso. Ah, Daniel, dá para a gente avançar para o 5.0? Olha, é um pouco difícil, porque cada estágio da agricultura, desde o 1 até o 5, né, nesse contexto que nós estamos conversando, é importante ter os aprendizados do estágio anterior, para você criar maturidade para então poder assumir esses novos compromissos, para que então você não possa aí cair com, pelo menos, o desuso das soluções, das tecnologias, né? E ao mesmo tempo não ter mais gastos desnecessários e principalmente não também prejudicar o solo e tudo aquilo que está envolvido ali para a nossa agricultura e pecuária. Perfeito. Então, e esse apontamento seu de que esses saltos eles são inviáveis, né? De você sair de uma agricultura 2.0 para uma 5.0, até mesmo para 4.0, é bem importante porque me parece, né? Não conhecendo pelas leituras feitas e por você aqui, que existe um nível de maturidade organizacional das fazendas, da organização como um todo, dos celeiros, dos profissionais que ali estão, que não é simplesmente implementar um checklist e voltar você Sim, sair do item 2, do agro 2 para o 4, por exemplo. Existe um nível de maturidade que o tempo precisa dar, os testes, os experimentos, as implementações isso. precisam dar, né? Faz sentido? Faz total sentido. Inclusive, esses são os princípios da inovação, né? Se a gente olhar os princípios da inovação, primeiro princípio que eu diria para você que não é só da inovação, mas deveria ser de qualquer área de conhecimento, que é o foco no cliente. A centralidade do cliente ela é importantíssima para você conhecer a fundo as necessidades do seu cliente,
saber interpretar as suas necessidades para então você pensar na solução adequada para ele, né? Então, foco no cliente é importantíssimo. O segundo é um pouco, eu acho que você comentou agora, a experimentação e a iteração. Não há como eu ganhar escala, não há como eu ganhar conhecimento se eu não experimentar. E falhar, errar, faz parte do processo, né? Tem aquele ditado que diz, só não sabe quem andar quem nunca caiu, né? Então é muito importante que a gente consiga ter espaço para experimentação, com, vamos dizer assim, com responsabilidade também, e a iteração, que é você fazer várias vezes aquilo, buscando sempre a excelência, buscando conhecimento, claro, do que você precisa fazer para poder escalar aquilo da melhor maneira possível, né? Um outro foco é a cultura de inovação. Para que você possa experimentar, escalar e ter o foco no cliente, é importante ter uma cultura, né? E a cultura, ela tem seus valores, ela vão ter princípios, ela vão ter também comportamentos e vão ter que ter tolerância. Então, é importante que e ela não vem como a cultura de inovação, ela não é refratária à cultura do agronegócio. Pelo contrário, a gente sabe muito bem que o agronegócio é uma das áreas que mais inovam, não só no Brasil, mas no mundo. É importante, então, que as duas culturas elas criem uma simbiose uma com as outras, né? Que haja espaço, sim, para experimentação, há espaço para tolerância ao erro, há espaço para reconhecimento das necessidades, mapeamento dessas necessidades e também todo o foco para garantir e o investimento para garantir que aquilo possa ser bem desenvolvido e entregar valor no curto, no médio e no longo prazo. Engana-se quem acha que pode entregar inovação somente em médio e longo prazo, valor em médio e longo prazo. Não, é possível através das experimentações. É possível através das iterações, é possível através dos famosos MVPs, das prototipações, que aquilo vai dando insights também e você vai tirando algum benefício aquilo, queira ou não, né? Boa. Um outro princípio importante é o pensamento sistêmico, né? E, por final, é a gestão da inovação. Porque você precisa também, a gente sabe que recursos são finitos, né? Tempo também é escasso. Então, para você poder fazer uma boa administração de recursos e de tempo, é importante, de alocação e também obter metas claras, né? É importante você fazer uma boa gestão da inovação. Então, com esses princípios, qualquer negócio pode triunfar. Mas a gente falando especificamente de agronegócio, é ele que vai trazer o próximo nível. É ele que vai te ajudar a ganhar a maturidade que você precisa do nível que você está, para então você poder avançar do próximo nível de forma segura. Haverá mudanças? Haverá incertezas? Como em qualquer negócio. Mas é importante que a gente esteja aberto, tanto os olhos quanto os ouvidos, ao chamado da inovação, para que a gente possa não somente entregar resultado de valor, mas também não perecer no mercado que a gente atua. Boa. E assim, eu acho que quem está nos ouvindo aí vai identificar, inclusive na sua indústria, seja o agro ou não, elementos importantíssimos quando a gente está falando de inovação, quando a gente está falando de experimentos, quando a gente está falando de lançamento de produtos. Isso é fantástico. E voltando para o Agro 5.0 especificamente, Daniel, ainda no Agro 4.0 você fala do IoT, em outros elementos ali, mas ainda IA não é um protagonista ali, pelo menos dessa versão ali. Mas quando a gente fala do Agro 5.0, aí a gente já tem algumas camadas envolvendo, né, irrigação inteligente, máquinas autônomas, que começam já a ganhar um protagonismo nessa versão, se assim pode dizer, do mercado, né, da indústria. Como você vê os desafios ainda existentes, mas também algumas oportunidades que a IA, que a implementação de tecnologias e o conceito de IA, ele pode ser vislumbrar aí? Quais são desafios e oportunidades nas fazendas brasileiras aí quanto a IA? Não, perfeito. Bom, assim, a IA é uma ciência antiga, ela não é de agora, ela é estudada desde as décadas de 50 do século passado, fazendo com que ela tivesse altos e baixos durante seu período, porque, como toda tecnologia, a gente sabe muito bem que existem os devidos hypes, né? Às vezes não entrega o valor como se espera, cria-se muita expectativa também, e aí, consequentemente, foge um pouco do cenário. Ela voltou muito forte, vamos lembrar que não por causa dos machine learning, dos deep learning, das redes neurais, das predições, das prescrições,
mas ela entrou muito forte agora porque temos uma fase, vamos chamar assim, da IA generativa, né? E essa IA generativa, ela está sendo capturada, a atenção está sendo capturada em volta dela, porque sim, é uma inovação, sim, ela está mudando cenários de negócio e sim, ela está entregando valor, né? De uma forma muito rápida comparada a cenários anteriores. E olhando no contexto assim do agronegócio, e o agronegócio eu acho que qualquer negócio não pode estar mergulhado em uma só função, o capability daquele tema, e nesse caso, olhando a inteligência artificial, a gente não pode olhar os negócios somente com um IA generativo, né? Mas vamos lá, algumas oportunidades. A utilização correta de insumos agrícolas, a utilização pontual em áreas relevantes, controle de pragas e doenças, automação de tarefas, visão preditiva e prescritivas baseadas em dados, otimizações de cadeias de suprimento, otimizando assim a logística de distribuição, o melhoramento genético com a aceleração do processo de desenvolvimento de novas variedades baseadas em dados. Você vê, tudo isso é possível fazer com inteligência artificial desde que a gente proveja para ela resultados, metas, insumos, dados para que sejam geradas informações, então conhecimento, para que ela então possa aprender, consequentemente, através de várias fontes, né? E vamos dizer que muitos ainda acham, se perguntam, se a pandemia realmente acelerou a transformação digital da indústria e das pessoas, depois que nós ficamos em casa, trabalhando remotamente e usando mais as plataformas digitais. Eu diria que sim. Por quê? Porque foram através delas que hoje realmente nosso jeito de se comunicar, de estarmos imputando informação mudou. E agora a gente tem um rio, um data oceano na internet de informação. É claro que, como bons cientistas de dados, né, que podem estar assistindo aqui o nosso podcast, sabem que os dados precisam ser estruturados e que nem todo dado vale, né? Precisa ser colocado à prova. Todavia, existe muita informação e existem informações também dentro das organizações que podem ser compartilhado com os modelos de machine learning, com as redes neurais, com também as IA generativas, para que aprendam, se calibrem e, consequentemente, criarem algoritmos para que então possa ajudar em todas essas oportunidades que eu mencionei. A gente temos que lembrar, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem que pensar muito na escassez daquilo e no mau uso de certos produtos ou recursos. E é através da inteligência artificial que ela pode direcionar um trator, um pivô para o lugar certo, aplicar produtos químicos e água e dentre outros recursos da forma correta e pontual, né? E também ajudar a desenvolver insights para que nós, seres humanos, que somos ainda os tomadores de decisões, possamos reconhecer o que está certo e o que está errado e qual é a nossa visão para que caminho deveremos seguir em relação à aplicação de recursos, em relação ao atingimento de metas e principalmente a entrega de valor para o produtor que tanto precisa do nosso apoio para que possamos ver o novo momento da agricultura, independentemente do cenário que estamos vivendo. Se a gente, por exemplo, olhar cenários mais difíceis do que os nossos, vamos olhar Israel, por exemplo. É um lugar deserto, é um lugar que não tem os recursos que nós temos aqui, né? Seja de solo, seja de clima, seja de plantio. Veja, eles mesmo assim, através da tecnologia e da inovação, e utilizando recursos de inteligência artificial e dentre outros, e outras tecnologias exponenciais, eles conseguem hoje cultivar muito bem e eles conseguem trazer água no deserto, né? E é disso que a gente tem que se espelhar, e para isso a gente temos que lembrar que quando a gente faz essas interações também, aí um ponto importante aí para todos que estão nos ouvindo, quando a gente quer se espelhar em bons casos de uso de outros países, empresas e tudo mais, temos que lembrar que existe sim um método para isso chamado inovação aberta,
A inovação aberta ela é um bom caminho para a gente poder fazer alianças, para a gente poder entender como cada um opera e como junto possamos co-criar o futuro daquela necessidade. Bacana. E você, sim, é, tem elementos riquíssimos aí dentro da sua fala, e, mas tem um que me salta aos olhos sempre que eu ouço, porque também, como IA, não é algo recente, não é algo que a gente está falando há 5 anos, mas é algo Uhum. que se mostra cada vez mais importante, que é a sustentabilidade. Você já tem alguns elementos aí de como a IA pode nos ajudar a criar práticas mais sustentáveis, mas você conseguiria listar, Daniel, algum projeto específico que você tenha trabalhado recentemente, que você tenha visto recentemente, e que ilustre de fato esse impacto? A gente está, né, em momentos que não é só o caso do Rio Grande do Sul, mas existem cada dia mais um desequilíbrio ou a necessidade de que o ser humano, né, historicamente, ele foi se movimentando. Por quê? Porque ele gastava todos aqueles recursos daquela região, e aquela região ela ficava menos rica ou pobre, a ponto dela não atender mais as necessidades. Como que nós podemos estender ainda mais o uso daquelas regiões? Achei, você trouxe um exemplo bastante de Israel, que tem um espaço menor que o nosso, que tem recursos menor que o nosso, e que tem tecnologias, né? Israel é uma referência no mundo inteiro tecnológica. E como que nós podemos aprender, e se tem algum projeto específico aí que você tenha trabalhado recentemente? Sim, bom, a gente tem que ver as possibilidades também tecnológicas, né, que existem, né? Então, eu vou dar aqui alguns exemplos e vou compartilhar um pouco também, um pouco da minha experiência, né? Então, assim, monitoramento via drones e satélites, elas são importantes para olhar as áreas, né, detectar problemas, nesse caso, no gago, pragas e tudo mais, mas podendo ajudar em plataformas. Existe uma plataforma chamada Planet Labs que cuida um pouco disso. A John Deere também desenvolveu pulverizadores inteligentes que utilizam IA para atacar com precisão áreas infestadas, né? A Grow Intelligence, que é uma outra, ela utiliza IA para analisar todos os dados de mercados e fornecer precisões de preços e commodities. Tem a John Deere também, que possui também robôs autônomos que podem muito realizar tarefas como plantio, colheita, aplicação de fertilizantes, liberando a mão de obra. E no AgriShow a gente viu recentemente a incorporação de IA generativa, né, o ChatGPT, que ajuda nas análise preditivas em até 48 horas com as consultas aí agrícolas. A Bayer fez um recente convênio com a Microsoft, uma parceria, para tentar criar um ChatGPT do agro, né, chamado AgroPilot, né, que vai ajudar aí a conhecer bastante. A Bayer, pegando o exemplo da Bayer, que ela demonstrou isso na AgriShow, é importante frisar que indústrias como a Bayer, BASF e Syngenta, elas investem fortemente em P&D, né? E a Bayer, ela tem um orçamento assim bilionário, ela investe quase 7 bilhões de euros por ano em P&D. Então, assim, também, gente, não tem como a gente investir em inovação e ter esses resultados, como eu mencionei, de algumas dessas soluções, tanto apresentadas na AgriShow quanto em outros lugares, sem investimento. É impossível a gente fazer um omelete sem quebrar alguns ovos. É importante muito investimento para quê? Para que não só a gente consiga desenvolver inovação, mas acelerar a disrupção. A disrupção é importantíssima para a gente poder conseguir quebrar um paradigma, a gente conseguir encontrar o resultado que a gente espera e muito mais, talvez criar um novo negócio, um novo mercado e ajudar clientes e organizações a se manterem vivos no mercado que atuam, né? A Syngenta ela também está desenvolvendo frentes nesse lado de IA generativa, ainda um pouco mais tímida, mas a gente vê que essa é uma tendência do agro, por quê? Porque uma das coisas muito importantes para conhecer produtos e serviços e aplicar da maneira correta e entender a proposta de valor do posicionamento daquele produto, você precisa de informação, né? E a IA generativa ela vem com esse papel de informar mais ainda ao ser humano de como deve se tratar certos assuntos, né, e conteúdos. E com isso, a gente está vendo muito esse desenvolvimento. Tá? E agora, enfim,
olhando um pouco na perspectiva passada, dentro ainda do cenário que eu estava vivendo, a gente estava trabalhando bastante com ferramentas digitais, né? Então, quando você vê, por exemplo, marketplaces, aplicativos, hoje é muito comum, e isso já está com inteligência artificial embutida, porque ela vai ajudar muito a escolha do produtor, né? Do que ele realmente precisa. Às vezes ele um catálogo não é o suficiente, ele precisa descrever a sua necessidade e, consequentemente, a inteligência artificial pode ajudar a dar opiniões e sugestões para que ele possa desenvolver esse trabalho e fazer a escolha certa para o seu produto, né? Porque a pior coisa é que tem um produtor que escolheu algo que ainda não entendeu muito bem, mas ele acredita que aquilo é a verdade, e aí ele vai receber aquele produto e ele vê que aquilo não atende, ele não sabe o que fazer com aquele produto, mas a sua demanda continua esperando aí uma solução, né? Havendo outras soluções também, onde que a gente estava olhando ali a robotização dentro do campo. Em algum tempo atrás tivemos aí um acidente dentro da plantação, dentro de uma fazenda, né? Através de uma questão de pivô com químicos, através de um colega nosso, e a gente viu ali que a gente precisava tirar a pessoa da zona de perigo. Então, robôs que conseguem andar em terrenos bastante adversos e se levantar com conexão de internet via satélite, ele pode levar informações a uma central, ele pode tanto fazer a segurança patrimonial, ele pode também passar e fazer um escaneamento de toda a safra ali, pelo menos um determinado local onde que ele possa tirar ali um pedaço ali de informação para que a gente possa ter uma ordem de grandeza, então poder saber que decisões tomar em tempo real, né? E ao mesmo tempo tirar a pessoa da zona de perigo, que ele não saia do cenário, mas tirar da zona de perigo, porque caso venha alguma ameaça aí de produtos, isso possa somente afetar a máquina, lembrando que os dados elas não ficam retidos na própria máquina, né? Ela pode ser totalmente transmitida em tempo real e você pode criar aí um cache, você pode criar aí também um repositório onde que vai estar guardando isso, ajudando aí a você não perder as informações que você precisa. Esses eram alguns exemplos que a gente estava trabalhando na Syngenta Seeds, fazendo com que cada vez mais a vida do produtor pudesse ser mais, vamos dizer, facilitada com inovações digitais, olhando tanto para a porteira para dentro quanto para a porteira para fora, ajudando também o posicionamento dos nossos produtos de semente, que levam-se anos aí, né, em torno de 5, 7 anos para serem produzidos, mas que a gente possa já aquecer o produtor em cima dos produtos para que ele possa entender o posicionamento, ele possa entender a proposta de valor e ele possa fazer a compra adequada aí de forma mais produtiva para o seu negócio. Perfeito. E assim, é bacana porque desde quando a gente começa a falar de IoT, isso já é um grande problema. Assim, aparecem algumas barreiras, algumas dificuldades, né? E eu queria te perguntar um pouquinho dessas barreiras na inovação, e especificamente no agro. Porque nas fazendas, a gente está falando de lugares inóspitos, muitas vezes, com temperaturas adversas também, com muita exposição, né, ao calor, exposição à chuva. A gente está falando também, acho que você lembra muito bem quando você fala dos veículos, de terrenos que nem sempre são planícies, Uhum. eles são irregulares, complexos de movimentação. Aí a gente fala, não, então é só não usar o terreno, mas beleza, mas a gente tem lugares muito abertos, então a gente tem Sim. condições climáticas adversas, ventos e tudo mais. Então é uma situação complexa, e que você tem um equipamento de um valor alto, o quanto menos ele armazenar informações, o pouco que a gente sabe sobre a IoT, a gente sabe que o melhor é eu pegar qualquer informação e retransmitir para que eu leve o processamento para um outro lugar, para um hack, né, para um lugar que está seguro, de vários outros é, riscos que podem ocorrer. Mas Perfeito. quais barreiras, Daniel, você visualiza hoje que as fazendas brasileiras, que a agricultura, o setor como um todo,
ele ainda enfrenta na adoção, na implementação de tecnologias. Ainda falta muita pesquisa, ainda falta muito conhecimento, ou a falta tem ainda tem muita gente, acho que você cita muito bem aí, que se a gente for colocar numa média, a gente está falando de pessoas em organizações, fazendas, não há dois. Então, isso pode impactar. Quais que são as principais barreiras que você vislumbra? Bom, primeiro é a questão da falta de adoção, né? Temos que quebrar esse paradigma, temos que quebrar essa barreira, temos que estar aberto ao novo para experimentar e poder então ter um processo adequado de adoção para aquilo que realmente faz sentido, né? Não é adotar qualquer hype ou tudo ao mesmo tempo, porque é igual beber a água da mangueira do bombeiro, é impossível devido à sua pressão, né? Então, a primeira é a questão da adoção. O segundo, eu acho que é a boa gestão dos recursos para esse desenvolvimento, né? É importante a gente entender que precisa de recursos, vai precisar a alocação de recursos financeiros, de mão de obra, de consultorias e também equipamentos e de tempo também para ter esse espaço. Todavia, não é uma coisa sequencial. A gente tem que ter uma ambiestria desse trabalho. Porque enquanto eu tenho o tradicional, aquilo que eu preciso fazer do meu dia a dia para produzir, entregar valor, assumir os compromissos que eu tenho e as metas que eu tenho que ter o outro lado, que é o lado do desenvolvimento e a experimentação, para que a gente possa então fazer os dois ao mesmo tempo, com uma boa maestria e, consequentemente, poder uni-los para então entregar valor, né? E outro é a cocriação. Gente, assim, não precisa. Algumas coisas eu entendo que são sensíveis, né? Estratégias, dados, mas não há como no mundo que nós vivemos hoje, acho que nunca teve, mas agora mais latente do que nunca, a gente não dividir o fardo com ninguém para podermos cocriar, porque nem sempre nós teremos o conhecimento, a tecnologia, o espaço para isso. Mas a gente pode ter sim uma parceria, da qual essa parceria pode se conectar conosco e trazer aquilo que falta, a peça que falta, para a gente poder então desenvolver um bom trabalho, né? E eu diria que essas, para mim, são os pontos principais, que são as barreiras de hoje. Eu diria o último, eu vou falar o último, não menos importante, que são dados. Infelizmente, nós brasileiros, eu não sei se, acho que a América Latina como um todo, nós somos menos estatísticos que poderíamos ser, né? Se você pegar exemplos como Europa, Estados Unidos, dados para ele é a coisa mais importante, eles tratam isso muito bem. Nós temos que ter o mindset, o famoso mindset data-driven. Primeiro temos que saber reter esses dados, armazenar da maneira correta. Para então a gente pensar em estruturação, a gente pensar em escalabilidade disso tudo, desenvolvimento de algoritmos para tirar insights, foresights, insights e assim vai. Sem dados é impossível você ter uma informação apurada. O que você vai ter, que é o que nós somos muito acostumados, são opiniões. E opinião não necessariamente é dado. E vai dar informações porque não tem como se provar aquilo ali. Tá? Perfeito. Eu estou dizendo que a experiência não é importante, mas só viver de opinião não ajuda a gente a inovar. Perfeito. E assim, acho que mostra tanto a maturidade da Europa, da União Europeia como um todo ali, quanto aos dados, quanto à utilização de dados, que a lei de privacidade de dados, né, de proteção de dados, o primeiro grande movimento é europeu e que depois, né, com a GDPR, e depois ele vai se estendendo aí para os outros continentes, com alguns ainda precisando evoluir muito, a gente chegando nos últimos 3 anos, aí 2 anos, para a LGPD. Então, a partir do momento que você vai usando de fato, você vai encontrando, né, gatilhos e problemas, riscos, e aí você vai se preparando para eles, né? Então, uma boa lembrança aí da nossa capacidade, e eu acho que não é um item da indústria do agro apenas, do setor como um todo, mas o lance de sempre funcionou assim, não É precisamos cultural. mudar, é o cultural, e vai além, né, do agro em si. E como, Daniel, você vê aí o futuro da tecnologia
na agricultura nos próximos 5 a 10 anos? Porque, beleza, você já listou, acho que itens importantíssimos do Agro 5.0. Na sua fala, não é extremamente animador o quanto nós estamos evoluindo, mas o quanto a gente precisa evoluir, né? Você É sempre assim, ó, a verdade. gente precisa, mas ainda tem muitos déficits, muitas barreiras e que a gente precisa superá-las. Mas daqui 5, 10 anos, como você vislumbra essa média de estamos entre 2 e 3, ela tende a subir? Quais são as estratégias aí de tecnologias emergentes que podem surgir nesse tempo aí? Bom, eu creio que vai sim avançar algumas coisas devido às circunstâncias. Por exemplo, estamos vivendo aqui um El Niño, problemas climáticos complicados em alguns lugares, com secas e chuvas excessivas em outros. Isso, a diversidade, ela acelera, né? Ela provoca inovação, né? A gente vê aí agora esse crescimento aí da inteligência artificial, então todos estão querendo testar e provar e facilitar algo em cima disso. E nós estamos vendo também várias outras indústrias, várias outras soluções que pertenciam a outras indústrias, podendo migrar para outros setores, como o agronegócio, né? Então, eu vejo que no futuro próximo, nos próximos 5 anos, e se a gente olhar também historicamente o avanço tecnológico que tem sido desde dos anos, né, das décadas de 50 e 60 do ano passado, o quanto que ele tem evoluído, né? A gente pode olhar por adeptos, por exemplo, de solução, né? Quando a gente fala da indústria 4.0, da indústria 3.0 também, a gente vê ali uma ascensão das redes sociais, a gente vê uma ascensão de algumas tecnologias importantes do nosso tempo que elas aceleraram exponencialmente em poucos anos com os seus devidos adeptos, né? Porque a tecnologia por si só ela não faz nada. Se você não tiver quem possa operá-la, quem possa direcioná-la, ela por si só não tem valor, ela vira uma invenção, né? E aí a gente está vendo essa evolução e eu começo a enxergar um, um cruzamento de soluções de outras indústrias migrando para outras indústrias, né? Perfeito, Então bacana. eu acho que isso pode acabar acelerando aí muitas coisas e criando às vezes novos mercados. Bacana. Essa é a importância. Eu acho que a gente tem que aprender, assim. Eu acho que eu sempre brinco que existem muitas áreas que poderiam aprender com a nossa quanto a capacidade de ter projetos open source, por exemplo, né? Que a gente fala, Sim, né? Isso potencializaria a advocacia, isso potencializaria, né, vários outros serviços importantíssimos. Assim como nós, da tecnologia, podemos beber de várias outras áreas, várias outras indústrias que têm muito a somar no nosso dia a dia. Daniel, já para caminharmos para o final do nosso episódio aí, saindo talvez um pouquinho do agro, usando dele talvez como um plano de fundo aí, você como um líder de inovação, eu queria saber como você cultiva uma cultura de inovação dentro de uma organização, né? Há estratégias específicas aí que você usa para incentivar que os times, que você não seja a única fonte de inovação dentro de uma organização, mas para que o time continue tendo novas ideias, adoções, implementações, e despertando interesse. Vamos testar, vamos experimentar. Isso funcionou em um outro setor, como a gente acabou de falar. É, como que você cultiva essa cultura dentro dos times? bom, é uma pergunta muito boa. Ela, ela tem várias maneiras de se responder isso, mas eu vou falar da minha experiência própria, né? Primeiro, você tem que ter líderes de inovação que realmente vivem isso, têm isso como propósito e estão qualificados para isso, né? O que a gente vê muito em organizações, e aí eu acho que tudo depende da estratégia da organização, mas a gente vê pessoas de negócio que elas assumem um papel de inovação estratégico, porque a inovação tem que ser estratégico, e elas acabam levando, e sem todo esse conhecimento, sem toda essa vivência, elas acabam levando esses seus hábitos, conhecimentos e cultura para algo que não vai se encaixar tanto. Não tem como você fazer uma inovação enrustida de algo tradicional, né?
O José Salib Neto, que é um grande pensador nosso aí, que foi, enfim, um dos fundadores da HSM, hoje ele está num programa chamado Gestão da Manhã, junto com o Sandro Magaldi. Eles falam muito da gestão um e 2, né? Perdão, o motor um e 2. Esse motor um e 2 é o motor tradicional somado ao motor 2, que é o motor da inovação, que ambos devem seguir em paralelo, mas com particularidades, para que as organizações elas possam continuar entregando valor no que elas precisam fazer, baseado na sua missão, né, e visão, mas ela também, e ela tendo o motor 2 para impulsionar a inovação e atingir essa visão com mais propriedade. Quando isso não acontece, você fica colocando metodologias, você fica colocando princípios e valores, você fica fazendo aí, às vezes, até um microgerenciamento, acompanhando os status da sua área de inovação, mas no final das contas, ela não vai conseguir entregar o valor que você espera. Consequentemente, você vai abandonar isso. Eu tenho um exemplo muito interessante de um colega no passado, por muitos anos já. Ele estava numa indústria farmacêutica e ele comentou que eles fizeram antes desse assunto de inovação, naquela época a grande tendência era a agilidade. Então eles começaram a investir pesado nesse assunto e não trouxeram pessoas com esse princípio da agilidade, né? E aí eles trouxeram dinheiro. E aí eles montaram tudo, os lugares, os squads, o ambiente, aquela coisa toda. 2 anos de projeto para implementar essa cultura e entregar valor no final dos squads, de todas as metodologias ágeis, eles não conseguiram e resolveram abandonar a cultura ágil e o assunto de agilidade e voltaram para o modelo tradicional. E isso me soou muito estranho. E entendi que um dos roadblocks desses assuntos era realmente essa questão da falta de vivência de pessoas adequadas para executar o trabalho. Por exemplo, você nunca vai contratar um contador para ser um gerente de fazenda. Você nunca vai contratar sei lá, um operador um operador de supermercado para ser um CFO. Não faz sentido. Como não faz sentido para a inovação, né? E aí, nesse contexto, como eu implemento, o líder de inovação ele tem que ser um verdadeiro estrategista, ele tem que ser um arquiteto estratégico, né? Ele tem que entender como funciona a estratégia de inovação e ele tem que entender também qual é a estratégia da organização. Por quê? Porque a inovação ela tem que estar totalmente alinhada à estratégia da organização. Não é algo separado. Ela não é uma ilha onde que a organização funciona e de repente tem um ser totalmente estranho fazendo coisas que ninguém sabe como aquilo opera e entregando valor ou não, e todos vão dizer, olha, estamos trabalhando sempre no gerúndio. Não é assim, né? É importante que a inovação ela esteja a serviço da estratégia da organização da empresa. E, consequentemente, você precisa fazer o que é uma boa gestão da inovação, como um dos princípios que eu mencionei mais cedo, né? Gerenciando metas, gerenciando expectativas, alocando recursos da maneira correta e tempo da maneira correta, e com isso somado à cultura da inovação. Eu, junto às minhas equipes, eu sempre faço a seleção adequada das pessoas e ajudo também o potencial que elas já possuem, a crescer esse potencial que elas já possuem. Alguns chamam de soft skills, outros chamam de human skills, mas o importante é que todos nós somos únicos e singulares e sem diversidade não há como desenvolver inovação. E para isso a gente traz, então, as pessoas que possuem todo esse chamado da inovação, que querem sim colaborar, querem sim trabalhar em pluralidade e fazer com que a gente, através de tecnologia, de cultura e de foco no negócio, e aí eu também abro um parênteses no foco de negócio, é o foco no cliente, porque o cliente faz parte do negócio de uma organização, e isso possa trabalhar em conjunto, uma verdadeira simbiose, para que então possa ser entregue valor, tanto no curto, no médio e no longo prazo. Bacana, bacana. Assim, isso só mostra, acho que a importância de nós termos em organizações, independente do setor, independente da indústria, áreas de inovação, que elas são, acho que, elas não precisam ser necessariamente a única fonte de inovação dentro de uma organização, mas ela é responsável por dar à organização uma cadência, né, de propostas, de ideias, de implementações, de adoções, de experimentos, né? Então, acho que
Da mesma forma que eu falei que da área de inovação dentro da organização, o head de inovação também. Ele não precisa ser necessariamente a única fonte, como você mesmo disse, mas ter pessoas ali que faz parte desse time capaz de ter isso de fato na veia ali. É o dia a dia dele. Não é ele caiu de paraquedas e mudou o crachá. Não, é É algo que verdade. é natural do dia a dia. É E como, eu só tem, só complementar, é como se fosse por um favor, compliance, né? Você tem a área jurídica. A área jurídica vai criar ali diretrizes de compliance do que pode ser feito ou não na organização para não expô-la. A mesma coisa da perfeito. inovação. Ela vai dar direcionamentos e a organização tem que entender que ela precisa seguir por esses direcionamentos, co-criando junto com a área de inovação. A área de inovação ela deve ser um maestro nesse assunto e todos devem fazer parte da orquestra, sem sombra de dúvida. Boa. E tem conteúdo, algum conteúdo, algum livro, algum artigo, algum conteúdo digital aí que você gostaria de recomendar, Daniel? Seja sobre o agro, 5.0, sobre as evoluções, as barreiras, assim como sobre inovação em si? Sim, eu separei uma lista aqui, não muito grande, mas eu diria para vocês que, assim, até como exercício para os que estão nos acompanhando, comece a se especializar na AI generativa, na inteligência artificial generativa. Comece a conhecer a engenharia de prompts. O que é o prompt? É a forma como eu me comunico com a máquina. Existe um protocolo para isso, não é difícil, tá? É na nossa linguagem. Por quê? Porque hoje inteligências artificiais como o ChatGPT, o Gemini, agora o da Meta, todos eles já estão bem calibrados. E nós podemos tirar conceitos importantes dali, e esses conceitos vão vir com reportagens, com livros, com papers, e você pode discutir com a máquina os conceitos que você estudou, que você entendeu ali, e você pode tirar insights. Porque, veja, se a gente vai ler um livro, né? Eu já estou entrando porque eu acho que esse é o futuro da literatura, tá? A gente está lendo um livro, eu estou aqui no meu escritório, lendo um livro sozinho, e eu vou tirar minhas próprias conclusões. Eu posso ter uma conclusão um pouco equivocada do que o autor estava querendo propor, às vezes eu posso não concordar com aquilo ali, e com quem eu vou dividir isso? Aí eu chego aí para você e falo assim, poxa, então vamos começar a fazer um clube do livro, conversar sobre o livro tal? Cara, eu não li o livro. E assim, quando é que você vai ler então para a gente ter um debate? Ah, não sei. Veja, a máquina ela já pode assumir esse papel, tá? Bom, falando agora um pouco de livros, né, que eu posso recomendar aqui para os nossos ouvintes. Tem o Gestão da Manhã, é um livro ótimo. O Digital Transformation Playbook, que é o playbook da transformação digital, é por David Rogers. A Matriz Digital, também chama Digital Matrix. Mindset, o livro do Peter Drucker, né, de empreendedorismo e inovação. The Lean Startup, pelo Eric Ries. E o Startups Manual, pelo Steve Blank. São pensadores do Vale do Silício, outros autores também de outros lugares, de Stanford também. Temos aí o José Salib Neto e o Sandro Magaldi com a Gestão da Manhã. São livros muito bons. Eu tenho aqui um chamado Estudo de Caso também, por eles, faz parte dessa obra Gestão da Manhã, que mostra o estudo de caso de pessoas, de empresas como Mercado Livre, tem a Domino's, enfim, tem Starbucks. Todos esses acabam mostrando como eles mudaram o seu mindset, como eles alavancaram seus negócios pensando em inovar, né? Então acho que Bacana. vale muito a pena. São leituras que são simples de ler. Eu acho que traz aí um interesse muito grande pelo conceito e, consequentemente, você vai aí o céu é infinito na busca de uma boa literatura. Perfeito. E livros pesados aí. Por mais que você falou que sejam leves, mas assim, são referências em inúmeras áreas. Você citou É aí, por exemplo, verdade. vou citar só um, Peter Drucker, que é um fenômeno, né? Os conteúdos dele são um fenômeno, desde administração e tudo mais. Como as pessoas te encontram nas redes sociais, Daniel? Você tem produzido, você tem escrito muita coisa. Me ajudou, inclusive, no Sim. briefing aí. Como que a gente te encontra, conversa contigo, tira alguma dúvida? Pode me encontrar bastante no LinkedIn. Eu sou muito aí, como você tem comentado, bastante ativo no LinkedIn. Então, Daniel Pedroso com Z, você pode me achar lá. E no Instagram também, como Dan Pedroso. Essas são as redes que eu mais uso, né? E, consequentemente, estou dando entrevistas e tudo mais.
eu recentemente estava até procurando uma entrevista antiga que eu tinha dado. ah, eu, em vez de procurar no Google, porque eu fui colocar o meu nome e tem aí pessoas com nome parecido com o meu, né? Inclusive, eu descobri que tem um jogador colombiano aí promissor com o mesmo nome que o meu. Ó, ó. Mas aí eu fui no Gemini, né? Eu fui na rede, eu fui na inteligência artificial e pesquisei pelo meu nome. Botei Daniel Pedroso, Head de Inovação. Trouxe ali uma literatura muito interessante ali que eu falei, nossa, ainda tinha essa entrevista que eu tinha dado, que eu lembrei aí me trouxe boas memórias. Mas eu acho que isso ajuda bastante a poder conhecer um pouco mais das pessoas. Mas LinkedIn pode me contactar lá, estarei aí aberto aí também a conexões, pode acompanhar os meus conteúdos. Eu tenho certeza que pode trazer grande valor para vocês e aberto às discussões também, para a gente poder conversar mais sobre os assuntos de tecnologia exponencial, agronegócio e de diversas indústrias, né, como eu passei já por mineração, telecom, açúcar, óleo e gás. Sou um pouco poliglota nesses tipos de setores. Estou aqui sempre à disposição para escalar o máximo possível da inovação e do dígito e tecnologia para esse nosso Brasil. Perfeito. Obrigado, Daniel, pela sua dedicação, pelo seu conteúdo, pelo seu tempo reservado aí para a nossa conversa. Sem dúvida nenhuma, eu acho que quem nos ouviu curtiu muito esse conteúdo. Acho que quando você fala de as áreas intercambiarem informações, experiências, maturidades para a inovação, isso é um pouco de você, né? Que passou por inúmeros setores e você consegue fazer links, aproveitar conhecimentos e de fato trazer o que de fato é inovação e não apenas, como você mesmo disse, uma invenção ou algo que não traz no final um resultado. Então, muito obrigado. Muito obrigado por assistir mais um episódio do High Tech Podcast. Deixe seu like, avalie com 5 estrelas e compartilhe para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. É isso, pessoal, e até a próxima edição do High Tech Podcast.